A recente decisão do STF que tornou o deputado federal Alexandre Ramagem réu por tentativa de golpe de Estado em 2022 tem gerado repercussões no Congresso Nacional. Vamos então com a Janaína Camelo, que vai falar sobre essa possibilidade de utilizar uma emenda constitucional para suspender a ação penal. Isso aí tá pegando. Fala, Jana. Pois é, Evandro, e a gente já viu na prática 2 casos em que a Câmara, no caso do deputado federal Alexandre Ramagem, utilizando ali o artigo 53 da Câmara dos Deputados, que trata sobre a imunidade parlamentar, e recentemente a defesa da deputada federal Carla Zambelli também entrou com recurso aqui no STF, com pedido, na verdade, para o ministro Alexandre de Moraes, para que fosse suspenso o julgamento, né, da qual ela é réu aí, e que já há uma maioria para condená-la ali por crimes contra o sistema de justiça, contra a invasão ao Conselho Nacional de Justiça, porque a defesa dela pedia aí que esse julgamento fosse suspenso, porque o PL já entrou ali com um pedido na Câmara dos Deputados, o mesmo pedido com base no artigo 53 da Constituição, assim como no caso de Ramagem, para que a ação penal contra ela seja trancada por conta da imunidade parlamentar. O ministro Alexandre de Moraes, na mesma hora ali, indeferiu esse pedido, negou, rejeitou esse pedido, dizendo que as condutas dela, esses crimes teriam sido praticados nesse caso antes da diplomação dela como deputada federal. Então, assim como no caso de Alexandre Ramagem, a primeira turma também decidiu que o artigo 53 da Constituição, no caso dele, também não vale para os crimes que ele teria cometido antes da diplomação dele como deputado federal. Então, essa tem sido a posição aqui do STF por enquanto, né? Há uma reação na Câmara dos Deputados para utilizar esse caso da deputada federal Carla Zambelli numa ofensiva também ao STF, assim como, por exemplo, do Juscelino Filho também, e que responde a uma ação que foi denunciado, né? Mas aqui no STF, Evandro, por enquanto, o posicionamento é esse de que deve-se haver ali uma separação entre os poderes, um respeito entre a decisão dos poderes. Quem falou sobre isso, sobre o caso Ramagem, sobre essa questão da harmonia entre os poderes, agora há pouco foi o ministro Flávio Dino. Ele falou durante a sessão que está acontecendo aqui no plenário, dos 11 ministros, do plenário da Corte, porque eles estão analisando uma liminar do ministro Flávio Dino que estabeleceu um teto ali nas tarifas funerárias na cidade de São Paulo. E o ministro aproveitou para comentar esse assunto. E ele falou exatamente assim. Ele falou que esses dias ali a primeira turma se deparou, no caso ali da análise da ação, que suspendeu da resolução, né, da Câmara que suspendeu a ação penal contra Ramagem, ele disse que a primeira turma se defrontou com esta ideia, nas palavras do ministro, de que a separação de poderes impediria a primeira turma de se pronunciar sobre uma decisão da Câmara. E aí o ministro segue dizendo, ora, se assim fosse, nós teríamos uma dissolução da República, ele disse. E segue também dizendo, porque aí cada poder e cada ente da federação faz a sua bandeira, o seu hino, emite a sua moeda e aí supostamente se atende à separação dos poderes. Foi o que o ministro Flávio Dino disse. A sessão aqui no plenário segue até por volta das 18 horas, Evandro. Outros ministros ainda vão tomar a palavra nesse caso específico sobre a questão funerária na cidade de São Paulo e a gente está atento aqui para saber se algum dos ministros também pode acabar comentando, porque isso geralmente acontece. Eles aproveitam que estão ali com o microfone e acabam comentando algum assunto particular que está aí repercutindo. Evandro. Valeu, Jana. Bom trabalho para você. Bom acompanhamento por aí. Kriegner. Ora, se assim fosse, nós teríamos uma dissolução da República, porque aí cada poder e cada ente federado faz a sua bandeira, o seu hino, emite a sua moeda e aí supostamente se atende à separação dos poderes. Palavras do ministro Flávio Dino. Palavras duras, mas certeiras, de certa maneira. Eu acho que a gente precisa considerar aqui que as coisas, a gente tem que separar as coisas. Eu comecei o programa hoje falando isso, falei mais uma vez e agora falo pela terceira vez. A gente tem que se ater ao que a lei diz. Eu acho que aí é o único caminho que o Brasil vai conseguir prosseguir é se nós formos justos. Doa a quem doer, custe o que custar. O processo e a postura da Câmara dos Deputados em relação a Alexandre Ramagem não tem nada a ver com a postura e o processo que a Câmara está adotando agora em relação a Zambelli e ao Juscelino Filho. O Juscelino Filho.
Não tem nada a ver, são duas coisas completamente diferentes. O dela, da Zambelli e do Juscelino até tem uma certa semelhança, que parece uma briga de força, do tipo, nós não queremos que um dos nossos aqui seja tocado por esse outro poder externo. Agora, a questão do Ramagem tem a ver com uma ilegalidade, ou seja, passar por cima de uma decisão do Congresso por conta de um suposto crime que foi cometido após a diplomação seria contra a legislação brasileira. Então, isso não é são duas conversas completamente diferentes que a gente precisa separar aqui. O que o Congresso não pode fazer é querer agora dar uma de criança birrenta e falar, não, agora nenhum dos nossos, embora sejam criminosos, poderão ser processados pelo STF. Isso não é uma postura que faz o Brasil andar para frente. Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa postura de abranger as decisões e colocar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, ao mesmo tempo em que o ministro diz o seguinte, os poderes foram feitos para interagir, para conversar. Se não fosse assim, então que cada um tivesse o seu hino, a sua bandeira e aí provavelmente os seus limites. É que a Constituição fala nessa convivência harmônica, mas não é exatamente uma convivência submissa. Eu sempre digo que as cotoveladas aqui, elas são úteis à democracia, elas definem limites de poderes e a própria Constituição dá uma obrigação, não é o direito, uma obrigação a um chefe de poder de reagir em defesa das suas prerrogativas. Não fazê-lo é crime de responsabilidade, para se ter uma ideia. E veja como a força da corporação ela existe, né? Flávio Dino disse, numa conversa que tivemos com ele, eu e outros colegas, ele disse, não, se eu for para o Supremo, que na época não tinha sido aprovado, né? Lá eu vou agir como ministro do Supremo. Quando eu fui juiz, eu era juiz, quando eu era ministro, deputado, e a gente vê que ele está completamente integrado. Existe essa força corporativa aqui em Brasília, de até assim, os motoristas do setor B, do palácio tal, eles se unem de tal maneira que acham que só eles sabem dirigir, que só eles têm carteira de motorista. Né? Então, assim, essa força corporativa. Né? Ele tem razão, porque assim, a Câmara é um poder, e o poder exarou, o nome bonitinho, né? Uma determinação constitucional de retirada do nome do Alexandre Ramagem desse processo. Uma turma não poderia, porque uma turma não é um poder, um outro poder pode fazer essa divisão. Qual é o poder do Supremo? É o plenário, o maior poder do Supremo é o plenário. Só que a coisa difícil aí é que me disseram ontem que o plenário do Supremo nunca teve prerrogativa de refazer uma decisão de uma turma. Mas a última palavra na Câmara não é o presidente, não é nada, é o plenário. O plenário da Câmara é a última palavra. E a última palavra do Supremo é o plenário do Supremo. Então, eu acho o mínimo é que esse assunto vá ao Supremo. Vai perder, porque ali já perde os votos da turma, que já são conhecidos, né? Então, os 5 votos conhecidos. Então, o plenário vai perder, mas tem o direito de ser discutido o assunto. É verdade, Zé. Fala, Piper. Há uma questão similar numa parte das acusações ao deputado Ramagem, também a Carla Zambelli e ao deputado Juscelino. Tá? Aí, o que há em comum nos 3 casos é que pelo menos uma parte, no caso do Ramagem, e os outros 2 são referentes a fatos que aconteceram antes da diplomação da atual legislatura. Né? Até porque a Carla Ramagem... O Piperno? Sim. O Piperno, você cita um assunto interessantíssimo, que ele fala que não é depois da diplomação, mas ela já era deputada. Né? Ela era deputada, a Carla Zambelli. Isso que eu ia complementar, porque aí, Zé, a Carla Zambelli e o Juscelino já eram deputados. Mas o que, enfim, de alguma forma o Supremo considera é que acabou o mandato, mas o processo continua. Né? Basicamente é isso no caso do Ramagem também. Enfim, no caso do Ramagem, aquilo que acontece da diplomação para cá. E dos 2 também. Então, veja, só que o Juscelino, ele é acusado de uso indevido aí, de emendas e tal, na legislatura anterior. Muito bem. No caso da Carla Zambelli, há uma outra questão. A Carla Zambelli também responde a um processo no TSE. E muito provavelmente o espírito de corpo, principalmente do PL, já mira isso também.
Porque se a Carla Zambelli perde o mandato por essa ação que a gente está discutindo agora, aí ela que vai arcar com todas as punições. No caso da ação do TSE, a cassação do mandato da Carla Zambelli implicaria na cassação dos votos dela e, por tabela, 2 outros deputados do PL perderiam seus mandatos. Aí não. se torna... Oi? Não. Sim. Não. É porque nesse caso aí da perda dos votos seria um crime eleitoral que anulasse a eleição. Então, esse caso é diferente, é que os votos continuam válidos, o mandato dela que é suprimido. Ô Zé, isso que eu estou explicando. Esse processo agora, que a gente está aí, enfim, discutindo, que tentam pegar uma carona no caso do Ramagem, implicaria na perda de mandato dela e enfim, prisão e tal, e ponto final. Ela arcaria com todas as punições. Em relação ao outro processo no TSE, a coisa respingaria nos outros 2 deputados que correriam, então, o risco de perder o mandato. Quer acrescentar algo, Zé? Não, é isso mesmo. É só a diferença de que muita gente acha que cassou o mandato dos deputados, os votos são nulos e muda todo o processo. Não é assim quando é um caso de cassação ou suspensão do mandato. Agora, se for crime eleitoral que é anular lá atrás a eleição, aí mudaria e existem casos. Segredo, quero te ouvir. Não, se for isso que perde os votos, aí teria que sair Vilinski e Tiririca, se não estou errado. Então, são os 2 que iriam atrás da Carla Zambelli. Juscelino Filho já declarou que ele não quer que seja incluído nessa metodologia de suspensão por parte do Congresso, porque para ele o STF não vai aceitar a denúncia. Foi categórico isso. Eu não sei como ele tem tanta certeza disso, mas chegado o caso sempre é melhor estar suspenso, porque não é que suspendeu e anulou. Não. Vai ter que responder quando termina o mandato. Não é que o caso está encerrado. Não. Tem que continuar quando termina o mandato. Mas cada um está tentando resolver o seu próprio problema. Ramagem, muita gente que votou nessa pauta de Ramagem, o Bolsonaro e os que estão junto com eles nessa primeira denúncia, no grupo 1. Obviamente, Carla Zambelli vai tentar aproveitar se isso é uma questão que possa evitar esse processo hoje, no caso dela. E Juscelino Filho, obviamente, se ver que a coisa aperta, vai querer também ir por esse caminho, que sente um precedente. Mas a igualdade dos 3 poderes, a divisão dos 3 poderes, não está se mostrando quando um poder toma determinações sobre o outro. Aí não tem igualdade de poder, não é divisão de poder, é um poder que tem supremacia sobre o outro. E a Constituição não fala disso.